Oi, gente, voltamos. Eu sou o professor Emerson e, como nós estamos conversando a respeito da produção textual, nesse momento a gente tem falado sobre a produção textual do texto dissertativo argumentativo, que são os textos normalmente cobrados no Enem. Nós já falamos da introdução, tenho lá na aula anterior. Se você não viu, procure aí, assine nosso canal para que você esteja sempre atualizado com o que está acontecendo. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte, nós vamos responder. E hoje nós vamos falar do desenvolvimento. Então, assim, vou relembrar. Texto dissertativo argumentativo, 3 coisas: introdução, desenvolvimento e conclusão. O de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do meu texto, como eu vou desenvolver esse texto. E fica uma dica, não é porque o texto dissertativo argumentativo ele tem 3 divisões, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, que necessariamente o seu texto precisa ter 3 parágrafos. Ele pode ter 4, pode ter 5, né? Mas só para a gente ter isso muito claro, para a gente não acabar colocando parágrafos muito longos dentro de um texto, que isso às vezes fica cansativo, tá? O que eu vou fazer? O meu desenvolvimento são os meus argumentos. Eu vou utilizar então de todo o meu poder de argumentação para fazer o meu texto. O que eu vou fazer? Eu vou confirmar o meu ponto de vista. Lembra que lá na introdução eu já havia colocado alguma coisa a respeito de qual era o meu ponto de vista com relação ao tema abordado? Agora é a hora de eu desenvolver. Desenvolvimento. Então, eu vou desenvolver esse meu ponto de vista. Eu tenho esse meu ponto de vista baseado em quê? Só porque eu acho? Lembrando, gente, muito cuidado com preceitos religiosos e o senso comum na produção de um texto dissertativo argumentativo. Às vezes, é interessante eu separar, tá? E eu vou defender essas minhas ideias. No texto dissertativo argumentativo, você pode ser a favor ou contra o tema. Não tem problema. Tá? Você pode ser a favor ou contra. O que agora sou eu, professor Emerson, particular. O que eu não gosto num texto dissertativo argumentativo é quando a pessoa fica em cima do muro. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, depende das coisas. Eu acho que é bom. Mas às vezes eu acho que é ruim. Adoro dançar, ir pra salão, baile. Agora, do contrário, quando eu não saio, eu fico em casa mesmo. Então eu gosto que os meus alunos procurem ter sempre uma única ideia a respeito daquilo que ele pensa. Para quê? Porque senão, se eu não fizer um texto e a gente não tem, por exemplo, numa redação dessas de concurso público ou de provas de vestibular, ou mesmo essas que são pedidas em sala de aula, normalmente nós temos um limite de linhas. E se eu tenho 2 ideias distintas, às vezes é muito complicado eu conseguir defender essas minhas ideias distintas em 15 ou 20 linhas. Então, por isso que eu procuro sempre pedir para os meus alunos terem sempre uma única ideia, para que o seu texto não fique perdido. Lembra quando a gente falou sobre a questão do caminho na floresta? Que se a gente se perde, é muito difícil a gente se reencontrar. Então, procure sempre defender a sua ideia com um único ponto de vista. Já sei! Eu vou transformá-lo numa pulga. Uma pulguinha inofensiva. Aí ponho a pulga numa caixa, ponho a caixa dentro de outra caixa e depois mando pra mim mesma pelo correio. E quando ela chegar, eu esmago com martelo! É brilhante! Brilhante! Isso é genial! Para quê? Para que você não se perca no caminho. Agora, se você é uma daquelas pessoas que consegue escrever de uma forma coerente aquilo que você pensa e com poucas palavras, pode ser que seu texto fique bom. Tá? Mas na dúvida, você pode mandar aqui. Mande alguma coisa que você escreveu. Tem problema. Mande.
escreva, pergunte, que a gente responde, tá? Sem problema nenhum. Uma outra coisa importante no desenvolvimento do seu texto, tá? Lembrando, introdução, desenvolvimento. Uma outra coisa importante no desenvolvimento do seu texto é você não fugir do tema proposto. Quando nós formos falar de como se dá a correção dos textos, talvez vocês consigam entender um pouco mais do porquê que eu não posso fugir do tema. Mas nesse momento, o importante é você saber não fugir do tema proposto. Você compreendeu qual é o tema a ser falado? Então procure falar sempre sobre a mesma coisa. Por quê? Quando eu fiz uma das minhas especializações, uma das minhas professoras disse que era muito comum do brasileiro começar a emendar assuntos um no outro. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E se a gente for fazer uma autoanálise, nós somos assim um pouco, né? Realmente. A gente começa a conversar, depois a gente emenda um assunto no outro e vamos, e daí aquele outro assunto se perdeu. Tá? Então, e isso a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça no texto. Porque quando a gente está ali conversando, na fala do dia a dia, conversando em casa, conversando na escola, conversando com os nossos grupos em si, a gente consegue retomar o assunto. Mas quando eu estou escrevendo, a retomada desse assunto, ela vai ficar um pouco complicada. Então, assim, o seu desenvolvimento, só para nós percebermos que ficou bem entendido. O que é o seu desenvolvimento? É a defesa das suas ideias. Quantas ideias você teve? Volto lá naquele início em que nós falamos a respeito do esqueleto do seu texto. Naquele esqueleto, se você é um escritor esperto, você já colocou quais são as suas ideias. Você já definiu quais são as ideias que você quer colocar. My story starts at sea. A perilous voyage to a distant land. E lá no seu rascunho, lembrando que é extremamente importante o rascunho, você já pôs essas ideias. E agora, são todas válidas? Quero tirar alguma? Eu consegui defender aquela minha ideia? Ou eu coloquei a ideia e ela ficou flutuando no meu texto? Tome cuidado com isso. Um texto bem escrito, ele não é um texto cheio de ideias. Ele é um texto de ideias muito bem construídas. Ok? Ficamos por aqui, porque o nosso próximo passo será o final do nosso texto. Até já!